Não, somente a Escritura. O primeiro sola da reforma. E por que isso é importante? Por que isto é de suma importância para nós hoje? Recuperarmos e retornarmos à centralidade da palavra de Deus. Porque nós cristãos, nós sabemos que temos que pensar de acordo com aquilo que Deus revela na sua palavra. A Bíblia diz que hoje nós não temos mais a mente humana, ou pelo menos não deveríamos ser guiados pela mente humana. Paulo vai dizer, agora, capítulo de número 2 da carta aos Coríntios. Por que isso é importante percebermos e entendermos que nós, como cristãos, não podemos mais sermos guiados pela nossa anterior forma de guiarmos a nossa vida, os nossos próprios pensamentos. Porque agora, por sermos pessoas nascidas de novo, recriadas, nós temos a mente de Cristo. Olha o que ele diz no capítulo de número 2 da primeira epístola da carta de Paulo aos Coríntios. Deus nos revelou aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não havia subido ao coração do homem. Que em Cristo Jesus somos refeitos, recriados. Cristo Jesus veio para nos fazer novas pessoas, nos libertar para o louvor da sua glória. Olha o que ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, e aqui o Espírito é o Espírito Santo, ele todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também são as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Já não somos mais guiados pelo Espírito que outrora nos guiava. A razão, a filosofia, os pensamentos mundanos. Mas agora somos e recebemos o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, que confere ou conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas são loucuras e não pode entendê-las. Por quê? Porque as coisas de Deus, que são espirituais, são discernidas de forma espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Nós, porém, que fomos recriados, nascidos, que temos o Espírito Santo de Deus. Olha a conclusão do apóstolo Paulo nesse capítulo. Nós, porém, temos agora a mente de Cristo. E como tal, nós precisamos agir, sermos guiados. Não mais segundo os pensamentos rudimentares deste mundo, mas agora pela ação do Espírito que em nós habita. Agora somos transformados, como Paulo vai dizer na carta aos Romanos. A renovação do nosso entendimento. Para que então possamos experimentar, gozar, desfrutar daquela boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a vida de todo aquele que Ele ama. Queridos, nós como cristãos, como é que nós pensamos acerca dos relacionamentos? Como é que nós cristãos pensamos acerca da moralidade? Como é que nós cristãos pensamos acerca do próprio Deus? Como é que nós cristãos pensamos acerca da origem da vida, do universo? E tantas outras questões que são tão importantes para nós, como seres humanos. A primeira coisa que precisa ser evidente é que nós já não pensamos mais como outrora nós pensávamos. Por quê? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Uma vez que fomos recriados. E como é que nós descobrimos a vontade de Deus, pastor? Como é que nós descobrimos? E como é que nós podemos nos alinhar à mente de Cristo, se não por aquilo que Ele mesmo revela acerca de si? E Ele o faz por meio da sua própria palavra. Então esse é o fundamento de todo o desdobramento daquilo que a reforma, ao perceber esta verdade, defendeu, meu irmão, com unhas e dentes, até mesmo com o seu próprio sangue,
para não mais se deixar levar por aquilo que era contrário à revelação da parte de Deus dada aos homens por meio da sua própria palavra. Então é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O que deve gerir, o que deve governar, como é que nós temos que pensar, o que deve pautar, quais são as verdades que devem nos dirigir. No mundo tão relativista como o nosso, no mundo, meu irmão, onde as verdades agora se tornaram subjetivas e não mais absolutas, como é que nós, cristãos, vamos tratar acerca de coisas tão importantes, valorosas para nós? Você sabe, hoje não, mas essa semana, a última semana, tem sido uma semana difícil para nós como cristãos nesse país. Onde a ministra Rosa Weber deu início, ou deu a continuidade num projeto de lei que, infelizmente, quer legalizar o aborto até o 3º mês de gestação, a 12ª semana. Matando seres humanos, crianças indefesas, no ventre de suas mães. E como é que nós vamos nos posicionar? O que deve guiar? O que deve pautar? Como é que nós podemos nos posicionar? De acordo com o mundo? De acordo com os nossos pensamentos? Queridos, veja, há muitas reivindicações de verdades concorrentes neste mundo. Há muitas vertentes que bombardeiam a nossa vida. Declarações de que uma coisa é verdadeira e a outra não é. De que uma coisa é falsa e a outra é verdadeira. O mundo quer impor a nós o que nós devemos acreditar e o que não devemos acreditar. Mas nós cristãos precisamos nos pautar e sermos dirigidos por aquilo que nós hoje somos em Cristo. Novas criaturas. E por termos a mente de Cristo, devemos ser guiados por ela. E para que nós respondamos a estas perguntas, nós precisamos resgatar algum tipo de norma, algum tipo de padrão, algum tipo de critério que extrapola o subjetivo, que está fora de nós, porque somos muito vulneráveis, suscetíveis à mudança. Nós precisamos de algo mais robusto, nós precisamos de algo mais, meu irmão, concreto, mais absoluto, mais, meu irmão, que não haja mudança, não haja variação, de acordo com o cliente, com o vento, com a época, com a estação do ano. Nós precisamos de uma autoridade máxima. Nós precisamos resgatar a verdade que é absoluta. Porque todo mundo tem algum tipo de norma suprema. Todo mundo, meu irmão, é guiado por alguma coisa. Todo mundo recorre a algo. Quer estejam cientes ou inconscientes a esta verdade. Algumas pessoas recorrem à razão, outras à lógica, para julgar certas alegações. Eles pensam, ouvem, e a sua razão, a sua lógica, decide o que é verdadeiro ou o que não é. Há pessoas que recorrem ao senso da experiência. Outros recorrem a si mesmos. E as suas próprias senso de verdade se torna subjetiva. Depende daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, ou escolho acreditar. Veja, embora algumas verdades possa haver em cada uma dessas abordagens, nós cristãos, e o cristianismo, irmão, o cristão raiz, ele tem historicamente rejeitado todos estes caminhos, todos estes padrões, por causa daquilo que eu acabei de ler. Em 1 Coríntios, nós já não somos mais guiados pelas nossas próprias mentes humanas. Agora somos guiados pela mente que recebemos da parte de Deus quando nos tornamos cristãos.
Porque agora nós temos a mente de Cristo. Porque agora nós temos a verdade de Deus em nós. O povo de Deus, queridos, tem afirmado, e nós precisamos resgatar essa afirmação de forma universal, que há apenas uma coisa que pode, de forma legítima, funcionar como padrão supremo. Porque não está vulnerável aos desejos, aos intempéries desta vida, às épocas, às estações. E este padrão, esta vara de medir, este cano, não é outro senão a palavra de Deus. Porque nós entendemos e cremos que nada pode haver e nada há de forma autoritativa, absoluta, nada há maior do que o próprio Deus e a sua própria palavra. É por isso que esse é o ponto fundamental da reforma, ou somente a Escritura, porque nós entendemos que a Escritura é a palavra autoritativa de Deus para nós. É a verdade absoluta, é a autoridade, irrestrita, toda poderosa, que deve gerir e guiar as nossas vidas. E é claro que essa tensão sempre permeou o mundo, desde o começo. A quem o povo deve ouvir, a quem o povo de Deus deve se render, a quem nós devemos, meu irmão, nos conformar. E veja, que isso, meu irmão, custa a nossa própria vida. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Veja como esse assunto é um assunto, meu irmão, importantíssimo demais para nós acharmos que é insignificante. O capítulo 2 e 3 de Gênesis, meu irmão, retrata a história da humanidade como ela é hoje. E por que há tantas coisas que fazem a gente, às vezes, desanimar até mesmo da vida. E veja como está ligado diretamente a termos ou não, a crermos ou não, a estabelecermos ou não a palavra de Deus como o guia seguro, definitivo, a autoridade das nossas vidas. Vocês sabem que o capítulo 2 registra ali a criação do homem de forma detalhada. Capítulo 1 descreve a criação de Deus, tudo que Deus fez. Capítulo 2 parece que reconta a mesma história, agora no ponto direcionado ao ser humano e à história do homem. E nesse capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus nos diz algo, ou diz algo àquele casal, que eles não poderiam jamais ter, meu irmão, se esquecido, ou não ter recebido aquilo como autoridade das suas vidas. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer. Alguém tem dúvida aqui do que o Senhor Deus está dizendo? Qual é a ordem que foi dada? A palavra de Deus que foi dirigida àquele homem? Olha, veja, perceba. Não há margem para outra interpretação. Não há margem aqui, meu irmão, para uma subjetividade. Deus foi objetivo ao declarar: de toda árvore você pode comer livremente. Mas há uma árvore aí, uma única, que é restrita, que você não deve comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não deve comer. Por quê? Porque no dia em que dela comer, o que vai acontecer? Você certamente morrerá. Não é talvez, não é quem sabe, não é o que você acha, não é o que você pensa. É a ordenança, é a palavra, é a ordem, é o decreto. No dia em que dela você comer, certamente morrerá. Veja, querido, esse não é um problema apenas nosso, do mundo presente. Correntes que reivindicam verdades concorrentes. Pensamentos, autonomias,
sentimentos, que estão aí, postos, reivindicando verdades concorrentes. Esta é uma realidade que a humanidade já enfrenta desde o início. Por que estou dizendo isso? Embora o texto ainda não mostrou, há uma verdade, melhor dizendo, há uma voz que não é verdadeira, que, meu irmão, distorce e muda aquilo que Deus havia lhe dito ao homem e à mulher. Que se eles comessem, eles iriam morrer. Mas olha o que diz o outro lado, a subjetividade. Olha o que diz a serpente. Capítulo de número 3, versículo de número 4. Vai comigo lá, por favor. A serpente disse o oposto a eles. Lembre-se, Deus falou que eles não deveriam comer porque certamente eles iriam morrer. Veio a serpente e disse o contrário, o oposto, totalmente diferente daquilo que Deus havia ali falado. No capítulo 3, versículo 4, a serpente diz que se eles comessem daquele fruto do qual Deus havia proibido, porque se eles comessem morreriam, a serpente disse, não, vocês não vão morrer, vocês não morrereis. Não, vocês não vão morrer, não. E a pergunta é, meu irmão, como é que Adão e Eva deveriam ter julgado estas alegações discordantes? Como é que eles deveriam lidar com esta, meu irmão, situação? Será que é de forma empírica? Será que é de forma, meu irmão, racional? Será que é de forma daquilo que parecia certo para eles? Será que era daquilo que as suas emoções, sentimentos despertados, sabe, aquilo que eles sentiam que deveria guiar as suas atitudes, a sua escolha? O que você acha? Você que conhece a consequência da história. Você que sabe os desdobramentos daquilo que aconteceu. E não pense você que é diferente nos dias de hoje. Quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus, a mesma realidade nós vivenciamos na nossa própria história. E esta é a realidade do mundo. Adão e Eva, querido, não podia escolher outro caminho, porque não havia um caminho alternativo. Deus havia dito, jogo limpo, palavra aberta, nada oculto, nada secreto, nada subjetivo. Mas eles preferiram se deixar seduzir por aquilo que o fruto apresentava aos seus olhos. Porque o versículo de número 6 vai dizer que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu. Deus disse, não coma. Mas a mulher, atraída pelos seus próprios sentimentos, arrastada pelos seus próprios anseios, desejos, pela cobiça dos seus olhos, tomou o fruto e o comeu. Em vez de olhar para a revelação de Deus, em vez de ficar com a palavra de Deus, eles decidiram, querido, investigar ainda mais as coisas por si mesmos. Não deram crédito à voz de Deus. Somente as Escrituras, somente a palavra de Deus não lhes foi suficiente. Mas veja, não que a palavra não seja suficiente, mas eles acreditaram, pensaram que ela não fosse, que poderia ter um caminho alternativo, que poderia ter uma realidade distinta daquela que Deus, a sua palavra, lhes havia declarado. E não se engane, querido. A queda do homem não foi apenas ele ter comido do fruto. A essência é exatamente esta. A queda tratou-se de o povo de Deus ter rejeitado a palavra de Deus como padrão máximo para toda a vida. E quando nós fazemos isto, quando nós assim agimos, colhemos dos mesmos resultados que Adão e Eva colheram. Quando nós perdemos a centralidade da Sagrada Escritura, quando nós perdemos, sabe, a confiança
quando nós, meu irmão, deixamos de crer naquilo que Deus diz em sua palavra, rejeitamos, então colhemos aquilo que desejamos. Queridos, se a palavra de Deus é o padrão máximo para toda a nossa vida, a pergunta que segue, crucial, é: onde nós podemos, então, conseguir? Onde nós iremos para conseguir a palavra de Deus? Onde ela pode ser encontrada? E essa questão nos leva a um dos debates centrais da Reforma Protestante. Por quê, meu irmão? Porque a igreja até então, as autoridades da igreja, que era centralizada na Igreja Católica Romana, eles concordavam que a palavra de Deus era o padrão máximo para toda a vida e doutrina. Eles acreditavam que essa palavra podia ser encontrada em locais fora da Escritura. Aqui que é o problema. Eles entendiam que a palavra é o padrão máximo para toda a vida e doutrina. Todavia, porém, eles acreditavam que essa palavra podia ser encontrada em lugares fora da Sagrada Escritura. A ideia, irmão, que eles reivindicavam, que havia uma estrutura de autoridade dividida em 3 partes. 3 áreas, que incluía a Escritura, a tradição e o magistério, que é o conselho das lideranças, os bispos e arcebispos. E que esse conselho, esse magistério, meu irmão, tinha como principal, personagem, uma autoridade, que é o magistério oficial da Igreja Romana, que é principalmente manifestado na centralidade e num indivíduo que é o Papa. E eles então entendiam que o Papa, por ser considerado sucessor dos apóstolos, principalmente do apóstolo Pedro, os seus pronunciamentos, eles se tornavam, meu irmão, como palavras do próprio Deus. Veja, eles não negam a palavra, mas eles entendem que existem autoridades que estão fora da palavra, que andam em paralelo com a palavra, e que principalmente, meu irmão, está centralizado naquilo que o Papa diz, e toda a igreja recebe o que ele diz como autoridade, como igual modo a palavra de Deus, a ponto de suplantar a palavra de Deus. E é aí que fica ainda mais complexo. Por quê, meu irmão? Porque isso se torna algo insustentável. Porque se a palavra que dá autoridade, eles tinham a autoridade da palavra. Só que os reformadores rejeitaram essa ideia. E eles se mantiveram firmes, a ponto de, meu irmão, entregar a sua vida para resgatar e reconhecer que somente Deus e a sua palavra é a autoridade máxima que gerencia, que governa a igreja dele, a igreja de Deus. E por que isso é importante nós percebermos hoje? Porque não há nada para além daquilo que é necessário, não há nada mais que nós necessitemos do que aquilo que já foi revelado. Porque o ápice da revelação é a pessoa do Filho. E esta revelação já nos foi concebida. Hebreus nos diz isso no capítulo 1, versículo 1 e 2. O ápice de tudo que nós precisamos para sermos salvos, para termos uma vida de piedade, já não foi concebida na revelação do Filho. Não há mais nada que precisemos do que senão o próprio Filho, do que senão a palavra de Deus. Veja, nós entendemos e compreendemos, segundo a palavra de Deus, que o dom apostólico, ele tinha um propósito, um projeto para ser executado no mundo. Quando Deus separou aqueles 12 homens e deu a eles autoridade para pregar e ensinar em seu nome, era para lançar as bases da igreja. E a base já foi lançada. E a base não é outra senão o próprio Cristo. E nós não necessitamos de coisa alguma além dele. E tudo o que se desdobra por tê-lo e reconhecê-lo como autoridade das nossas vidas. Lembra, nós temos hoje a mente de Cristo. E como é que nós podemos, pastor, nos alinhar a esta mente por meio da sua própria palavra? E veja que isso, meu irmão, já era uma realidade nos dias do apóstolo Paulo. Quando ele escrevendo aos Gálatas, vai dizer que não havia outro evangelho. E por que aqueles irmãos estavam andando para outro caminho? O que havia acontecido? Começaram tão bem e agora estão seguindo para outra direção.
Mas veja, ele diz, percebam algo. Mesmo que nós preguemos uma coisa diferente, ou desça um anjo dos céus e vos pregue um evangelho outro, que isso se torne maldito, que isso seja rejeitado, porque não existe outro fundamento, não existe outra pedra. A pedra angular, a pedra principal, foi aquela que foi rejeitada, foi morta, crucificada, mas Deus a ressuscitou. Ele deu toda a autoridade nos céus e na terra. E é sobre esta rocha, Cristo, que a igreja é edificada. É sobre esta palavra de Cristo que a igreja, meu irmão, é mantida. E nós precisamos resgatar esta verdade. Nós precisamos, meu irmão, nos lembrar destas verdades. Num mundo tão subjetivo como o nosso, onde as pessoas têm sido levadas e guiadas pelos seus próprios sentimentos, por suas próprias razões ou entendimentos, vontades. Nós precisamos voltar. Porque, meu irmão, foi lá no início, quando o povo de Deus deu ouvido à voz de outro, é que ele então, meu irmão, se destruiu. Isso tem sido uma realidade. Nós precisamos resgatar, meu irmão, esta convicção que somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. Somente esta é a palavra, regra infalível para a vida e para a doutrina. Foi essa convicção que forneceu, irmãos, aos reformadores a chama necessária, o combustível necessário para eles promoverem a reforma. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, somente a Escritura, foi a causa formal da reforma, que culminou, certamente, naquilo que eles consideram como a causa material, somente a fé. Que a salvação é mediante a fé. Por isso que eu disse, é a base para o desdobramento. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, para que a glória seja somente de Deus. E esses homens deram a vida, enfrentaram situações tão adversas. Quando nós lembramos de Martinho Lutero, quando questionado se ele iria ser retratado daquilo que ele estava escrevendo contra aquela mentalidade reinante da igreja, por exemplo, sobre as indulgências, ele escreveu vários materiais, vários livros. E quando ele foi confrontado, se ele ia se retratar, no primeiro dia ele pede um tempo para pensar a respeito. Ele ora, clama, busca em Deus oração e dá uma resposta que ficou conhecido naquele famoso discurso, né? Quando diante dos magistrados do rei que tinha, acho que é Carlos V, porque era autoridade, estavam prontos para puni-lo, castigá-lo e expulsá-lo, excomungá-lo, se ele não se retratasse daquilo que ele estava falando contra a igreja. Não é de Cristo, mas a igreja instituída. Ele disse que, a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que ele não cria no Papa, não cria nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Então ele continua: estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Então ele diz: que Deus me ajude. Amém. Ah, se Adão e Eva tivessem esta ousadia de dizer isto a Satanás: não ouso ir contra a Sagrada Escritura, não ouso ir contra a palavra de Deus, porque a minha mente está cativa à palavra de Deus. E Deus disse: se eu comer, certamente vou morrer. Mas eles não deram ouvido à voz de Deus. Para Lutero, querido, as Escrituras, e somente ela, eram um árbitro máximo do que devemos acreditar. Somente a Escritura
é o caminho seguro para nós agradarmos a Deus e vivermos uma vida plena neste mundo. Mas há alguns perigos que nós precisamos evitar. Eu já vou mencionar dois caminhando para o fim. É claro que quando nós falamos das Escrituras, nós não podemos interpretar esta convicção somente as Escrituras de forma equivocada. E existem dois extremos que nós precisamos evitar, pelo menos dois. Muitos têm usado somente a palavra de Deus como justificativa para um tipo de individualismo, que consiste basicamente em eu, Deus e a Bíblia. Não preciso da igreja, de nenhuma autoridade. Eu não preciso dos concílios, da história da igreja. Eu não preciso dessa instituição constituída, estabelecida. Eu não preciso. Eu rejeito tudo isto. Eu não dou ouvido às ricas tradições, os credos, confissões. Eu não sigo o que a igreja diz. É a ideia do crente autônomo. É a ideia do crente autodidata. É a ideia do crente que performance. Sabe? É o crente autossuficiente. Que ignora a Escritura. Porque, meu irmão, é a Escritura que diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E nós já falamos que a igreja não é o indivíduo. Embora saibamos e reconheçamos que o indivíduo faz parte da igreja. Mas a igreja é o coletivo. É o ajuntamento, é o povo de Deus. Não há como nós agradarmos a Deus sozinhos e fazermos a vontade de Deus sozinhos. É claro que nós não estamos aqui dizendo que a igreja é o meio pelo qual nós podemos nos salvar. Porque somente Jesus salva, conforme a Escritura nos ensina. Mas todo aquele que é salvo está na igreja. Vive na igreja. Se submete à autoridade que a igreja recebeu da parte de Deus. Se submete às autoridades que Deus, por meio da igreja, reconhece os seus dons e talentos. E colocou lá, exatamente para o pleno desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento dos santos. Veja, querido, nós não estamos dizendo que a igreja salva, mas nós estamos afirmando que todo salvo está inserido na igreja. Esse é o primeiro erro que nós precisamos evitar. A ideia de que nós não precisamos da igreja. Lutero nunca quis, querido, recriar uma igreja ou criar uma igreja. O intuito dele era resgatar aquilo que a igreja tinha perdido. Ele queria extirpar, expulsar a voz do inimigo. Aquilo que Deus não havia dito na sua palavra. Ele não estava a fim de ser inovador. Ele não estava a fim de recriar a roda. A ideia dos reformadores, por isso que a reforma, era reformar aquilo que havia se perdido. Nós não precisamos inovar. Nós precisamos apenas resgatar, assim como aqueles antigos reformadores. O segundo erro que nós precisamos evitar. Muitos têm elevado, por outro lado, a igreja, os credos, a confissão, os documentos humanos, as ideias humanas, a nível da Escritura. Rejeitando a Escritura. Então, os concílios, os credos, a confissão, a minha igreja, o meu pastor, a ideia daquele que me guia, está no nível de igualdade das Escrituras. Eu não preciso mais abrir a Bíblia. Basta ouvir a voz do profeta. Basta ouvir a voz, o que a igreja diz a respeito, e então está tudo bem. Esse é o outro extremo. E esta é uma da realidade, irmão, que nós enfrentamos com o catolicismo romano, que abraçou o que poderíamos chamar de tradicionalismo, que tenta vincular as consciências dos cristãos à área que a Bíblia não vincula. Tem muita coisa que a Bíblia não diz, que não ensina, que não é guiada nem pautada pela palavra de Deus. Mas a tradição, o clero, a autoridade papal, os concílios, as confissões. E nós precisamos, queridos, resgatar somente a Escritura. Porque quando nós estamos cativos à palavra de Deus, isso serve de liberdade. E sermos guardiões da somente a Escritura é guardarmos a liberdade cristã.
Nós precisamos evitar os dois extremos. E devemos ficar somente com a palavra de Deus e todos os seus desdobramentos. E a pergunta novamente é, como nós cristãos sabemos o que pensar? Como é que nós podemos tratar os relacionamentos, namoro, moralidade, Deus, origem do universo, aborto, trabalho, dinheiro, família e tantos assuntos que são, irmão, questões importantes para nós? Eu quero ler com você e vou terminar. 2 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 a 17. E lembre-se, querido, que o pecado do ser humano foi ter rejeitado a voz de Deus como padrão máximo para a sua vida. Já lá no Jardim do Éden. Mas que nós possamos ser impactados por essa verdade que Paulo registrou aqui, quando ele escreveu a Timóteo. Capítulo 3 da segunda carta, versículos de número 14 a 17, já estamos caminhando para o fim. Queridos, olha o que diz a palavra de Deus. 2 de Timóteo 3, 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação da justiça. Tudo o que nós precisamos, a palavra de Deus tem. Tudo, em todas as áreas da nossa existência. Tudo é tudo. Não é, mas tudo o que nós necessitamos. Tudo o que precisamos. E olha o que ele diz. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, tudo o que nós precisamos como povo de Deus, a fim de sermos apresentados diante dele, naquele último grande dia, o Cristo, o Filho, nos deu, por meio da sua própria palavra. Deus nos deu por meio da sua própria palavra. Nós não vamos chegar lá capengando se nós nos limitarmos e ficarmos apenas com a palavra de Deus. Olha o que diz. Vamos chegar lá de forma perfeita e perfeitamente habilitados viveremos para toda boa obra. Creia nisto, que somente a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Foi aí que Adão e Eva pecou. E você sabe o que aconteceu como consequência. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, achando que existe um caminho diferente, uma alternativa mais apropriada, é que nós quebramos, é que nós morremos, é que nós então somos expulsos daquilo que Deus nos criou para desfrutar, da sua companhia por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, para o louvor da glória dele. A Deus, nos faça perceber essas verdades, nos faça entender, Senhor, que é da tua palavra, Pai, que o homem vai viver. Porque o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da parte do Senhor. Foi quando Adão e Eva, Senhor, duvidou desta verdade e deu ouvido à voz da serpente. É que eles experimentaram, Senhor, o distanciamento, a amargura. É quando eles, Senhor, deram ouvidos à voz de outro, que então se perderam. A Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a darmos ouvido somente e exclusivamente à tua voz, para que nós possamos, Senhor, experimentar vida abundante, plenitude e gozo eterno. Ajuda, Pai, a tua igreja a perceber que nesse mês, Senhor, da reforma, nós possamos, ó Deus, estarmos atentos a estas verdades para o louvor da tua glória. Esta é a minha oração em fé. Em nome de Jesus eu oro. Que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, o amor do Filho, a comunhão do Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje
para todos sempre. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe.